Olá, pessoal! Vamos dar continuidade às nossas abordagens relacionadas à entropia segundo a lei da termodinâmica. E aí eu já inicio o nosso videozinho com os nossos mesmos dois bloquinhos de gelo em uma situação A, em que o bloco está totalmente sólido, e em uma situação B, em que a parte sólida começou a fundir-se e já existe um pouco de líquido formado nessa condição, nesse processo B. Quando a gente começa a trabalhar com a entropia relacionada a esses processos, a gente não pode esquecer que este parâmetro que nós denominamos de entropia, ele está diretamente associado a fenômenos de transferência de calor. Transferência de calor. Nesse sentido, se nós limitarmos a nossa avaliação, se nós fixarmos um ponto em que, para um determinado sistema, como esse demonstrado pelas condições A e B, para um sistema mantido em condições isotérmicas ou para um sistema que apresente necessariamente a temperatura constante, eu posso definir a variação de entropia para aquele sistema como sendo diretamente correlacionada à quantidade de calor dividido pela temperatura na qual o sistema se encontra. Nessa parte, meninos, é importante a gente mencionar que, como a temperatura deve ter um valor constante, nós garantimos, nesse passo, a reversibilidade do processo. Aqui, a gente já pode agora começar a trabalhar de maneira semelhante ao que nós fizemos lá no estudo da entalpia, como que se comporta agora o parâmetro entropia à medida que nós avaliamos variações crescentes na temperatura. Bom, eu estava procurando uma régua aqui, mas eu não achei, então a gente traça um gráfico x, y, em que nesse gráfico eu vou ter uma correlação entre a variação de entropia e entre o parâmetro temperatura. De tal forma que a temperatura agora nós vamos trabalhar em Kelvin. Trabalhando com a temperatura em Kelvin, nós vamos avaliar lá, quando estivermos trabalhando com a terceira lei da termodinâmica, que existe uma correlação entre a temperatura absoluta de 0 Kelvin e o parâmetro de entropia, de tal forma que quando a temperatura tem um valor de 0, a entropia também mantém-se nula. Agora, a gente vai sempre trabalhar no sentido de aumentar a temperatura e verificar qual é a correspondência no parâmetro de entropia. Considerando uma substância qualquer, à medida em que eu aumento a temperatura, eu começo a fornecer um maior estado entrópico para suas substâncias, até que eu alcanço um ponto específico para o composto. Esse ponto específico é determinado pela temperatura de fusão do composto, que nesse ponto a gente admite que está presente ainda numa fase sólida única. Nesse ponto, nessa temperatura aqui, eu vou falar que eu tenho a temperatura de fusão do composto. Independente, meninos, se nós estivermos considerando avaliações na entropia ou variações na entalpia, no momento em que eu atinjo as temperaturas de fusão e ebulição, a temperatura não se altera e mesmo que eu continue fornecendo energia, o sistema usa aquela energia para afastar as moléculas do sólido e não para ter um reflexo direto no aumento de temperatura. Então, nesse ponto, onde existe a conversão da fase sólida para a fase líquida, a temperatura se mantém constante.
E mesmo que a temperatura se mantenha constante, existe um aumento, inclusive bastante pronunciado, do valor da entropia. Esse aumento está correlacionado ao fato de que as moléculas ou as espécies químicas que compõem o nosso sólido deixam aquelas posições muito organizadas, aquelas posições bem definidas e fixas, característica do sólido cristalino, e passam agora para uma fase um pouco mais frouxa em termos de posição e em termos de fase bem organizada, que é a fase líquida. Uma vez que eu já tenho líquido, que eu deixei esse ponto em que a temperatura se mantém constante, que é caracterizado pelo equilíbrio entre as duas fases, agora novos valores de temperatura, novos incrementos na temperatura são observados de maneira proporcional ao aumento no parâmetro da entropia. Contudo, existe um segundo ponto que nos é importante chamar a atenção. Se nós chamamos a atenção para a temperatura de fusão, não é surpreendente que este segundo ponto em que nós vamos tracejar a linha esteja relacionado agora à temperatura de ebulição de uma substância qualquer. Meninos, de novo, quando é atingida a temperatura de ebulição, eu vou até colocá-la aqui do lado, neste ponto, em que nós atingimos a temperatura de ebulição. De novo, eu tenho um valor de temperatura que se mantém fixo às custas de uma elevação bem grande, nesse caso aqui, inclusive maior que aquela variação que nós inicialmente observamos para a conversão de fase sólido para líquido, quando coexistem as fases líquidas e gasosa. Nesse ponto, existe um aumento muito grande da entropia, porque o estado gasoso ele é altamente desorganizado, com movimentos aleatórios e que justificam esse aumento no parâmetro entrópico. Depois, quando eu deixo de ter o equilíbrio entre as fases líquida e a fase gasosa, de novo, variações na temperatura repercutem em variações também no parâmetro relacionado à entropia. De tal forma que a gente pode fazer algumas observações que são importantes. A primeira delas é aquele efeito comparativo entre a variação da entropia no processo de ebulição e a variação de entropia no processo de fusão. Lembrem-se que aqui a entropia tem uma variação muito maior do que no outro parâmetro de equilíbrio entre fases, porque existe uma variação muito grande no volume do recipiente, no volume do recipiente que é ocupado pelas moléculas do líquido, do gás. Como o volume fica muito alto, a probabilidade de desordem ou de aleatoriedade sobe muito também. Quando a gente deixa o estado sólido e passa para o estado líquido, nós já fizemos essa abordagem microscópica no outro vídeo e a gente já viu que a variação de entropia aqui está relacionada ao aumento nos graus de liberdade das espécies químicas. Uma vez que no estado sólido eles mantinham só o movimento vibracional típico de espécies fora do zero absoluto, liberdade, e temperaturas maiores, suficientes para fundir o sólido, eles já adquirem movimentos rotacionais, movimentos translacionais e ainda movimentos vibracionais relacionados ao estiramento ou deformação angular. Nesse sentido, meninos, uma vez que nós já reconhecemos esse perfil de variação de entropia em função da variação dos estados físicos, a gente espera
ser um aumento no valor da entropia S para os seguintes processos. O primeiro, que é muito comum. Primeiro, se eu tenho líquidos, ou não só líquidos, podem ser também soluções, que foram formadas a partir dos seus estados sólidos. E aí, a gente vê aqui, né? Eu tenho um estado sólido, se eu for formar o líquido, a entropia do líquido, ela é inevitavelmente maior que a entropia do sólido. 2. Olha, se a gente comparou líquido e sólido dessa forma, a gente pode fazer uma analogia e comparar também a fase gasosa. E aí, nesse sentido, a gente espera um aumento, inclusive, bem grande da entropia, caso nós estejamos considerando espécies gasosas ou gases que foram formados a partir das espécies no estado sólido ou então ainda existe um aumento de entropia, ainda que essas espécies estejam inicialmente no estado líquido. Mas, meninos, o aumento da entropia também é observado quando existe um aumento no número de mols ou no número de moléculas ou de espécies químicas durante uma reação. Olha, aqui tem que ser reação, porque se nós estivermos considerando unicamente uma transição de fase, tal como nós descrevemos aqui, nesse nosso gráfico, nos nossos sistemas A e B, o número de espécies na fase gasosa, ele é inevitavelmente aquela quantidade presente na fase líquida, que é igual à quantidade presente na fase sólida. Só é alterado o número de espécies químicas quando eu tenho processos ou meios que sejam caracterizados pela ocorrência de reações. Nesse contexto, já sabendo alguns parâmetros, já reconhecendo alguns parâmetros relacionados à entropia, eu vou pegar a nossa folha que já está completa, só para a gente poder trabalhar com uma questão. Vamos considerar o nosso sistema A, ou o nosso processo A, ou o nosso processo B. Eu sei que nessa condição que me descreve a situação A, eu tenho o bloco de gelo que caracteriza o meu sistema. E tenho todo o ar e a superfície aqui que me caracteriza algo que nós determinamos em termodinâmica como vizinhança. Eu tenho uma situação B, em que nessa situação B, de novo, o bloco de gelo caracteriza o sistema, só que agora eu tenho um sistema que é formado pela composição entre as fases sólida e líquida da molécula de água. E, de novo, excetuando-se água presente na fase líquida ou na fase gasosa, tudo que margeia o meu sistema eu chamo de vizinhança. Como nós já recobramos esse conceito de sistema e vizinhança, agora na abordagem química, já que nós temos diferentes enunciados, na abordagem que é o nosso objetivo, dentro dos aspectos químicos, nós podemos trabalhar a segunda lei da termodinâmica.
que tem vários enunciados, mas que de forma simples a gente pode considerar que existem variações de entropia, tanto no sistema quanto variações de entropia no sistema quanto na vizinhança, mas que sempre a variação de entropia observada no conjunto de sistema e vizinhança, que a gente define como um universo do processo em avaliação, a variação de entropia do universo é dada pela variação de entropia do sistema, mais a variação de entropia daquela parte que o rodeia, que a gente chama de vizinhança. Mas, se a gente sabe que a variação de entropia do universo é dada pelo somatório daquela que nós observamos no sistema, mais o seu resultado na entropia da vizinhança, a gente pode tirar daqui duas considerações. A primeira delas é que, para um processo que seja reversível, e que nós descrevemos no vídeo passado, reversível, a variação total da entropia do universo, ela é nula. Tanto é nula que eu posso caminhar tanto no sentido da reação direta, do processo direto, quanto também posso caminhar no sentido do processo reverso, do processo inverso, tantas vezes quantas eu quiser, às custas de adicionar uma quantidade de calor ou de remover aquela mesma quantidade de calor, sem que com isso eu perturbe o estado entrópico do universo. Contudo, a gente pode trabalhar de uma forma um pouco diferente dessa. E aí, a gente pode fazer essa mesma abordagem da segunda lei, agora para um processo caracteristicamente irreversível. Irreversível. E mais, se vocês lembrarem, aqueles processos que têm a sua reversibilidade impedida, processos que caminham em uma única direção, são processos também que nós denominamos de processos espontâneos. E para esse tipo de processo, a variação da entropia do universo, ela sempre deve ter um valor maior do que zero. Ou seja, a entropia do universo aumenta ou tende a ser maior do que zero em qualquer processo que nós estejamos trabalhando, desde que esse processo tenha a característica de ser espontâneo. Aí, a gente pode começar com alguns questionamentos. Por exemplo, existem algumas reações químicas que nós conhecemos, que nós sabemos que acontecem de forma espontânea, tais como aquela em que eu pego ferro sólido, interajo com oxigênio molecular presente na fase gasosa e da interação da reação química entre ferro e oxigênio, eu formo um óxido de ferro, hematita, que a gente chama vulgarmente de ferrugem sólida. Se eu for fazer o balanceamento, eu tenho aqui 2 de ferro para 4 para 3 oxigênios. Quando eu faço esse processo, e se nós lembramos do que acabamos de escrever ali atrás, eu tenho, olha, fase sólida indo para fase sólida, invariável.
fase gasosa indo para a fase sólida. Nesse processo em que a aleatoriedade da molécula presente na fase gasosa é altamente diminuída, porque agora ela está centrada, está reticulada em uma fase sólida, inevitavelmente eu tenho que a variação de entropia para este processo é menor do que zero. Mas, se nós lembrarmos do que nós acabamos de escrever, eu tenho aqui uma quantidade de espécies químicas no reagente, que somam 7 mols, e tenho unicamente 2 mols de produto formado. Para além dessa quantidade divergente no número de mols entre reagentes e produto, nos reagentes eu tenho ainda espécies gasosas. Então, quer eu avalie com base no estado físico, quer eu avalie com relação ao número de espécies químicas, os 2 fatores contribuem para que este processo tenha um valor de entropia que seja menor do que zero. E mais, eu já sei que este processo é um processo que ocorre espontaneamente. Mas e agora? Nós temos um aspecto experimental, um aspecto prático que se contrapõe aos dados teóricos. Nesse sentido, ou nós avançamos na descrição da nossa teoria e avaliamos de onde está o erro, ou nós mudamos a teoria. O que nós vamos fazer aqui é que existe uma consideração que já foi dada, inclusive no vídeo passado, que parâmetros, quer sejam eles relacionados à variação de entropia, ou quer sejam eles relacionados à variação da entalpia, não podem ser avaliados de forma isolada. Nesse sentido, eu já sei que para este processo descrito pela nossa equação número 1, existe um valor de ΔS que é menor do que zero e que se contrapõe aos nossos princípios relacionados à segunda lei da termodinâmica. Por outro lado, eu tenho informações tabeladas que para este processo de oxidação, o valor do ΔH também é menor do que zero, ressaltando em um processo tipicamente exotérmico, em que energia na forma de calor é liberada do sistema para a vizinhança. Quando eu libero essa energia na forma da entalpia para a vizinhança, acontece um fenômeno que é a alteração da entropia, não do sistema, que é essa que nós avaliamos aqui, mas agora a entropia da vizinhança. E aí eu já vou aproveitar essa parte e começar a dar o sobrenomezinho. Olha, isso que nós avaliamos aqui é a variação de entropia do sistema. O que nós fizemos aqui é avaliar a variação de entropia do sistema. Contudo, o que a segunda lei nos diz é que a variação da entropia do universo é que tende a ser maior do que zero. E aí, nesse sentido, quando eu pego a reação e traduzo esta variação na entalpia, na alteração que ela provoca na entropia do sistema, quando eu somar as duas, a variação de entropia do universo é dada pela variação de entropia do sistema, que é negativo, mais a variação de entropia da vizinhança. Nesse caso, certamente, devido ao reflexo do parâmetro entálpico, a entropia do universo passará a ter um valor maior do que zero.
Meninos, nesse sentido, a gente pega agora e começa a trabalhar com algumas aplicações, com algumas abordagens matemáticas que nos permitam agora determinar matematicamente alguns aspectos relacionados a este parâmetro entropia. Ó, primeiro, eu já fiz aqui alguns exercíciozinhos para a gente poder começar a trabalhar. Já deixei o enunciado pronto para facilitar o nosso vídeo, a gente não ficar perdendo tempo transcrevendo os enunciados. No primeiro deles, eu tenho que determinar a quantidade de calor que foi fornecida para o sistema na forma de entropia durante a ebulição de 1 mol de moléculas de água. E, obviamente, que a ebulição acontece a 100 graus Celsius. Então, a gente já precisa fazer algumas considerações. Nós vimos lá atrás que como a entropia ela pode ser trabalhada pela transferência de calor a temperatura constante, eu já vou passar a fórmula para cá. Contudo, diferentemente daquele parâmetro entálpico que nós vimos, que eu podia, quando trabalhado com ΔT, usar a subtração em Celsius, que daria a mesma coisa, aqui não. Aqui eu preciso necessariamente converter a temperatura de graus Celsius para Kelvin. Nesse sentido, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar os 100 graus Celsius que estão ali, somar com 273 para fazer a conversão para que eu possa lançar a temperatura em Kelvin. Então, eu tenho um valor de temperatura correspondente à ebulição, à temperatura de ebulição de água, que está de 373 Kelvin. Mas, o problema nos ajudou porque ele fornece 1 mol de moléculas de água. Caso ele fornecesse valores diferentes para a quantidade de água, nós teríamos que levar em conta um número de mols fornecido, porque de maneira semelhante à entalpia, a entropia também é uma propriedade extensiva que depende da quantidade de matéria estudada. Nesse sentido, para que nós possamos fazer a análise dimensional, eu vou adicionar a quantidade mol quando a gente for fazer os cálculos, ainda que eu tenha que fazer a multiplicação pela unidade. Vamos pensar agora. Eu tenho uma quantidade de calor, nós já definimos o nosso processo para temperaturas constantes e a quantidade de calor que é trocada durante o processo de ebulição de água, a gente chama de variação de entalpia de vaporização ou de ebulição, obviamente para a molécula de água. Essa quantidade de calor ela vai ser multiplicada pela quantidade de matéria em relação à temperatura. Olha, agora a gente já precisa começar a trabalhar com os dados tabelados, que estão disponíveis lá no final da nossa lista de exercício, grande parte dos dados que nós vamos precisar. Se, porventura, eu tiver pulado alguma folha lá na hora de fazer a cópia das páginas, vocês consultam as referências bibliográficas. Dos valores tabelados, eu tenho que o valor do ΔH de vaporização para a molécula de água é de aproximadamente 40,67 quilojoules por mol. Vezes 1 mol, que eu já vou colocar aqui, porque aí eu cancelo as duas unidades relacionadas à quantidade de matéria. Dividido pela temperatura de 373 Kelvin. A partir disso, eu tenho aqui a variação na quantidade de calor, a variação na entropia do sistema, quando eu tenho a ebulição de 1 mol de água, vai ser igual a 0,109 quilojoules por Kelvin. Ok? Meninos,
Observem comigo, eu tenho água saindo da fase líquida e indo para a fase gasosa. Então, se eu for transcrever a equação química que representa o meu processo, eu tenho água na fase líquida, que vai ser passado agora para a água com estado de agregação menor na fase gasosa. A gente já sabe que a variação de entropia do líquido para o gás deve aumentar. E, de fato, a gente observa esse aumento, já que o sinal resultante aqui é uma variação positiva da entropia do nosso sistema. Mas, vamos fazer uma coisa aqui para a gente poder já ir acostumando. Olha, eu tenho um valor de 0,109 kJ por Kelvin. Normalmente, os valores associados à entropia, eles não vêm em quilojoules, eles vêm em joules. Então, o que que eu faço? Multiplico esse valor por 1000, ando 3 casas ali, e tenho um valor para a entropia de 109 joules por Kelvin. Ok? Bom, vamos passar para o outro, em que a gente tem também uma variação na fase do constituinte. Agora, a gente deixa de trabalhar com a água e começa a trabalhar com mercúrio. E eu tenho que o ponto de congelamento normal do mercúrio é menos 38,9 graus Celsius, com a entalpia molar de fusão de menos 2,29 kJ por mol. Eu quero saber qual é a variação na entropia do sistema quando 50 gramas de mercúrio se congelam. Então, vamos lá. Olha, a primeira coisa que eu já sei é que eu vou ter que pegar aquela temperatura que me foi disponível em graus Celsius, de menos 38,9, e somar com 273 para que eu possa ter agora a temperatura em Kelvin. 273 menos 38,9, eu vou ter um valor de 234,1 Kelvin. Com esse valor de temperatura, eu já sei que a variação da entropia, ela é dada pela quantidade de calor transferida em relação à temperatura. Só que, de novo, a semelhança do que nós fizemos no exemplo de cima, a nossa quantidade de calor está relacionada à entalpia de fusão. Então, eu vou ter que, para este processo, a variação na entropia é dada pela variação na entalpia de fusão dividido pela temperatura. Como eu tenho uma grandeza que depende da quantidade de matéria, ela tem característica extensiva, eu preciso então multiplicar pela quantidade de matéria que eu tenho ali. Agora eu vou consultar a tabela. E consultando a tabela, eu já sei que a massa molar do mercúrio